Define parameters of program. Olá, eu sou Márcio Araújo, voz do Cristóbal Cris Rios. E você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Cérebro do Esporte. Eu sou o Murilo Van Grol e estamos aqui comigo para bater um papo fantasmagórico comigo hoje sobre a série clássica. Temos ele, o inestimável, o glorioso Leandro Magalhães. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Hoje estamos sem convidado, né? Porque ninguém quis se atrever a se juntar para essa coisa maravilhosa que a gente tem aqui hoje. Olha, Leandro, tá difícil, né? E tu acha que... Mas tudo bem. E como é que tá aí o inverno paulistano, Leandro? Me conta. Não tá mal, não. Dá muito frio pra aguentar, né? Mas aí tu grava o podcast completamente encasacado. Eu tô vendo o Leandro agora. Ele tá com... Não dá pra ficar colocando os casacos pra plantar agora. Torce pra isso aqui tá indo pro TB no inverno mesmo, que a gente eu não sei mais não. Eu sei. Acho que é no máximo agosto ou setembro. Ou julho. Esses 3 meses aí. Mas então, eu tô vendo ele com 4 casacos aí, cara. E o cara passou todos os limites. Será que eu vou estar barbudo já em setembro? Será que a barba vai ter crescido? Vai estar o Murilo do Espelho. O Murilo do Espelho. Falando em coisa ruim, que episódio nós vamos falar hoje? Bom, hoje vai ser Catspaw, história de Robert Bloch, né? Escrito por Robert Bloch, dirigido pelo Joseph Pevney, exibido 27 de outubro de 1967. Perto do Halloween mesmo ali. A ideia deles era meio essa mesmo, entendeu? Falamos durante. Mas vamos lá. Sabe o que aconteceu dia 27 de outubro? Fala pra mim. Não sei, cara, porque eu não sei. Você precisa arrumar tua folhinha aí de factoides. Porque tá faltando, né? Não tem essa, eu tava aqui tentando pensar. Mas aconteceu dia 31 de outubro, o Halloween. E sabe que tem outra data que também acontece 31 de outubro, meu caro Leandro? Reforma luterana. Também é dia 31 de outubro. Agora, a gente tá completando aí, vamos estar completando 2022, vão ser 522 anos da reforma de Lutero. Muito bom. O Leandro deve saber a diferença entre Lutero e Papa Francisco. Sabe o que isso me lembrou? Isso me lembrou que eu tenho aqui. Eu tenho um bonequinho de Playmobil do Martin Lutero. Tem? Por que tu tem esse... A Playmobil fez umas figuras históricas, entre elas tem o Martin Lutero. Olha aí, vocês, meus ouvintes do Sérgio, já sabem o que me dá no Natal. Aí, vou deixar a caixa. Corre todo mundo pro eBay lá que tá precisando desse action figure aí. Quem nunca, né? Quem nunca? Enfim, vamos então ver esse glorioso episódio da série clássica. O legal é que a tradução dele é literalmente Dia das Bruxas, né? Eles colocaram um título em português, é o mesmo título em português da AIC e da VTI, né? Porque algumas vezes varia, né? Dependendo da tradução. Vamos lá. Bom, todo mundo com pause aí, você aqui e todo mundo em casa, para quem for efetivamente nos acompanhar, né? 1, 2, 3 e foi. Play. Bom, Enterprise aí em órbita de Piro 7, mudou para o console da Uhura, mudou agora para a visão deles 3, só para o pessoal se localizar aí. Bom, uma coisa interessante que a gente tem de largada nesse teaser vai ser quando o Kirk e o Spock forem correr para a sala de transporte. Tem um erro de continuismo famoso nesse momento aí, porque, se eu não me engano, o Spock vai ir junto, né? A gente vai observar. Mas apenas o Kirk vai chegar na sala de transporte. Eu reparei nisso, mas eu reparei. Entendeu? Isso foi uma coisa no roteiro que o pessoal meio que se perdeu em várias reescritas. Passou meio batido de todo mundo. O Pevney não percebeu, o Nimoy não percebeu na leitura que ele fez
do roteiro e acabou ficando. Porque, assim, os caras filmaram tal qual estava escrito. Então, olha lá, tá vendo? Eles vão sair, né, agora. Sabe que até que eu imaginei vendo, porque assim, fazia muito tempo. Olha lá, e só o Kirk chega na sala de teleporte, Então, tá vendo? assim, eu revi ele hoje pra fazer o podcast e fazia anos que eu não via, porque o episódio é uma bosta. E aí fazia anos que eu não revia. Só que me ocorreu que o Spock tinha ficado pra assumir a nave. Mas ele saiu da ponte, né? Não, essa queda do cara aí, assim, é o ator que fez a queda, não foi um dublê. Eles precisavam, porque a maneira com que a cena foi montada, eles não iam conseguir encaixar um dublê para depois encaixar o enquadramento do ator. Então eles pegaram um maluco que soubesse cair. Caiu bem pra caramba, né? O negócio ali foi... E era pra ser o Sulu, né? Era pra ser o Sulu. Eles tinham escrito vários tratamentos iniciais, o Robert Bloch colocou o Sulu. Aí eles até começaram a achar estranho lá. O Gilson falou, mas a gente vai tirar o Sulu da história? Como é que vai fazer? Aí eles meio que, numa das reescritas do Kuhn e da DC, eles recolocaram. É que não faz sentido dar uma morte tão tosca. Tiraram, aliás, né, o Sulu. Agora, é interessante, assim, você mencionou que você assistiu o episódio. Esse também é um dos meus famosos 12, 15, que eu não vejo desde 83. 12 mais, e esse em particular é interessante, porque é um que eu não lembrava absolutamente nada de nada. Assim, eu conheço a trama em geral, que a gente leu guia de episódio por ali, né? A gente leu o guia do episódio do TB e tal. Mas, assim, é completamente inédito. Pra mim, inédito, basicamente. Né? Eu só vi ele a primeira vez. A única coisa que eu lembrava era a Enterprise no chaveirinho da Enterprise lá, na vela. É a única coisa que eu tinha de lembrança dele. O resto, como se eu estivesse vendo um inédito total. O que deu uma mitigada na tosquice dele, entendeu? Não, sabe que é o seguinte, eu devo ter assistido ele a primeira vez que eu vi a série clássica, e nas outras que eu assisti, eu tudo pulei, porque eu trouxe muito ruim. Então, assim, devia fazer uns 7 anos que eu vi esse episódio também. Óbvio, não dá pra comparar com o Vem 82, né? Mas, qual foi a primeira vez que tu viu ele? Foi certamente na exibição de 82 e agora. Ontem. Então, minha mãe tinha 3 anos. O 2, né? Que ela faz em dezembro. Mas não dá pra comparar, mas também fazia muito tempo que eu não via, porque assim. Você viu a primeira vez e não viu mais, vamos dizer. Porque assim, o troço é lamentável. O episódio é horroroso. Assim, ele é baseado. O Robert Bloch, que escreveu What Little Girls Made Of, né, ele fez a mesma coisa que ele fez naquele episódio. Ele adaptou uma história de sci-fi curta dele. E ele não era bem escritor de sci-fi, ele era mais pra terror, né? E aí que ele quis pegar meio que um episódio nessa pegada. E aí inventaram esse elemento de Dia das Bruxas nele, colocaram esse verniz de Dia das Bruxas do troço, mas não é isso que o episódio quer realmente endereçar, né? Se você for procurar alguma coisa que o episódio quer endereçar, é o quê? É como querer descobrir sensações humanas pode levar a corrupção, luxúria, violência, lá. Mas o episódio é tão mal feito que isso aí vai ser introduzido no quarto ato. Exatamente, entendeu? Assim, os caras meio que tem que colocar em todas as letras isso, né? Porque o negócio meio fica o dito pelo não dito, muda de repente, né? Eu acho, entendeu? Até um certo ponto tem um tema bem Dia das Bruxas. De repente passa lá para os dois malucos lá e só fica o cenário como Dia das Bruxas. Mas ele é realmente terrível. Uma coisa interessante sobre os aspectos de produção do episódio é que ele foi o primeiro episódio a ser gravado e produzido para o segundo ano, né? Sim, vai ser a primeira aparição do Chekhov filmado, né? Assim, ele tá inclusive com essa peruca doida dele aí, que ele não tava com o cabelo ainda o suficiente para passar o penteado aí. Então meteram esse rato. Agora sim, só fazer um parênteses, tá? É completamente irresponsável o Kirk levar o Spock junto pro troço e o 8º em comando assumir a nave. Isso é uma coisa que eles comentaram lá. A DC tava meio incomodada com isso, embora ela própria colocou o Scott e o Sulu na posição que eles estavam, porque era para dar mais coisas para ele, ela queria dar coisa para os regulares fazerem. Só que ao fazer tudo isso, colocou os 5 principais da nave no planeta incomunicáveis. Não faz sentido nenhum. Entendeu? Assim, e o Kirk tinha que descer aí com mais cara. Tudo bem que ia ser uns red shirt, os red shirt ia rodar tudo, né? Mas tinha que descer com mais. A precaução da situação pediria, né?
É que a babaquice federada notória, né? Durante. A única constante na história federada é a burrice, né? Sim, uns descuidos que você tem que acabar racionalizando, né? Mas tudo bem. Que comédia é aquele, ô Leandrão? Que comédia é aquele? Como assim? O que assume a nave. Aí como é que ele chama? Dessale, né? Mas por que ele assumiu? Qual que era o... Ele ficou sendo o cara mais sênior na ponte naquele momento. Então eu falo assim, não, então eu tô cuidando aqui da bodega. E essas projeções das bruxas. A cara deles é ótima. Eu falo assim, que é isso? Onde é que a gente estava? Uma coisa interessante, Leandro, é que esse episódio confirma o lance do Tiff. Nossa, esse cara isso é muito ruim. Puta merda. Meu Deus do céu. O amigo que morre lá, ele é tripulante, né? Sim. Então, chupa vocês que acham que todo mundo é oficial. Esse era uma outra babaquice do Roddenberry, né? É aí que tá, né? Assim, eles às vezes eles falam o termo crewman, né? E eles queriam estabelecer que todo mundo seria oficial numa nave federada, porque eles vieram com a mentalidade de exploração espacial nos anos 60 de espaço, na NASA, onde todo mundo era oficial. Só que se você não pode basear a realidade da federação em 200 anos no que você estava escrevendo nos anos 60. Você tinha que ter um afastamento histórico. E eu considero que se todo mundo é oficial, então ninguém é. Exato. Entendeu? Porque assim, você tem que ter um grupo de praças para fazer serviço de praça. Senão você vai ter que colocar oficial para fazer serviço de praça. Mas exato. Isso é uma enorme discussão, entendeu? Que já se teve muito, né? É aquela babaquice tem artigo do Trek Brasilis comentando sobre isso, entendeu? O pessoal quiser. É aquela babaquice típica do Roddenberry, né? O Roddenberry acha que sabe tudo, né? Sim, ele tinha certas... Ele colocava essas coisas meio dogmáticas que ele estabelecia. Não, é assim, não pode ser diferente. Que acho que complicou ao longo do tempo, né? Certos aspectos. Mas tudo bem. Lembrou um mala, Leandro. Pode falar aí. Pode dizer. O cara é muito chato, velho. Pelo amor de Deus. Completamente insuportável. E esse é o momento onde você é cancelado pelo Fandom Tracker e no próximo podcast. As tochas e os ancinhos aí na. Então no próximo podcast. Não se surpreenda se no próximo podcast apareceu o Leandro com outro cara aqui. Apresentando o Cérebro de Spock. Eu substituindo, mas enfim. Retornando a esse maravilhoso episódio. Cara, coisa mais ridícula é aqueles seres ali, né? Não, assim, isso que eu acho assim, de repente aparece aí o negócio. Assim, o ângulo sugere que eles não teriam visto essa enorme mansão, só viram de repente, né? Do nada, né? Apareceu ela. Mas tudo bem, dá pra racionalizar que é as traquinagens dos dois lá, né? Uma coisa interessante de falar é que a gente tava comentando, a gente acabou cortando, que esse foi o primeiro episódio a ser produzido da segunda temporada, né? Foi o primeiro episódio da segunda temporada. Eles estavam voltando do hiato entre temporadas, um hiato que é interessante até mencionar, que fala-se muito da campanha de cartas para salvar Star Trek da segunda para a terceira temporada, né? Mas teve uma campanha de cartas forte da primeira para a segunda também, porque a NBC não estava extremamente entusiasmada em querer renovar, porque os caras tinham um feudo com o Roddenberry, entendeu? Os caras achavam o Roddenberry insuportável para trabalhar com ele. Estavam certos. Entendeu? E isso começou a complicar a longevidade da série, entendeu? Então o pessoal ali da produção, inclusive foi o Harlan Ellison e a Bjorn Temple, né, que lideraram essa primeira campanha de cartas, inundaram a NBC de cartas e falaram assim, renova logo aí. Não havia sido cancelado, mas parecia que não iria ser renovado, então eles fizeram uma campanha de cartas preemptiva. E aconteceria também isso no final do segundo ano, né? Aí novamente teria no final do segundo ano. Assim, passou para sextas-feiras, né, que era considerado um horário meio morto, né, a exibição de Star Trek. Não foi um dia. Star Trek era muito focado no público jovem, né? E o jovem sempre noite. Sexta-feira não era bom para o público jovem, né? Quando tu era jovem, Leandro, o que tu fazia às sextas às noites? Quando eu assistia Star Trek, eu não fazia outra coisa que não assistir Star Trek, porque tinha 8 anos, 10, 9. Não. Quando tu era jovem, assim, 18, 9 anos, o que tu fazia às sextas às noites? Me conta. Ia pra Gandaia, né? Ia, tua cara ir pra Gandaia. Olha lá, esse gato aí deu um trabalho pra filmar esse gato, né? Atrasou o cronograma dos caras por causa do gato.
Porque assim, o gato não fazia, mesmo o gato de Hollywood, entendeu? Que é treinado para esse tipo de coisa, né? Às vezes não fazia a reação que você queria dele, né? Então eles tiveram que dar também queriam que ele abrisse a porta, né? entendeu? Tinha certas coisas que os caras tiveram que acabar deixando, né? Acabou ficando muito cena de sombra dele. Mais pra frente a gente vai ver, né? Porque não dá pra tirar tudo da atuação do gato. Esse é um dos piores episódios, acho, da história de Star Trek, Leandro. Ou tem piores? Não acho que é dos piores, não, entendeu? Assim, ele não é bom, acho que ele não é bom em nenhum aspecto, entendeu? Acho que ele não agrega muita coisa, entendeu? A não ser colocar mais uma daquelas... Assim, eles estão lidando com mais uma daquelas espécies que fala assim, a gente é muito foda pra vocês nos entenderem. Que é aquela raça mais tem Star Trek, né? Entendeu? Mas os caras encontram mais um. Porque, assim, tudo bem, tá dentro da mitologia da série. Encontrar novas formas de vida e novas civilizações. Então isso, ok. Mas é uma que não agrega. Uhum. E depois nunca mais aparece. Não aparecer, pegar esses malucos de novo, pelo amor de Deus, né? Não, e é uma porrada de gente depois nunca mais aparece. Isso que é o bizarro. Exatamente. Olha lá, como ele tá falando do Dessalha. O Dessalha, ele tá usando vermelho aí, né? Ele usou o amarelo dourado, né? Na primeira temporada. E o seguinte, né? Promoveram ele, né? Porque agora ele é engenheiro-chefe assistente. Engenheiro-chefe. Ele é engenheiro-chefe assistente, um negócio assim. Exato, e promoveram ele porque ele iria aparecer mais na segunda temporada, só que ironicamente foi o último episódio dele na série. Tudo bem, né? Agora, essa cena aí da queda deles, né? O Justman ficou muito puto com ela. Falou assim, meu, assim, vocês estão escrevendo que eles caem desse calabouço aí, ficam inconscientes e não tem um arranhão neles. Nada. Cara, é tanta coisa ruim que eu não tinha reparado nisso. Entendeu? Assim, eles despencam, sei lá, uns 3, 4 metros de altura, cai um monte de pedra junto, mas eles não quebram um osso. Nossa, esse buraco esse buraco, eu não me conformo com esse buraco, ele é muito falso, né, mano? Dá pra você ver a beirada do troço, né, que é o buraco. Olha, cara, que coisa mais lamentável. E falta ainda 40 minutos, tanto. Que merda. Pura. Só tem merda. Penduraram eles aí na... Cara, esse zoom é muito escroto, velho. Meu Deus, que só o zoom é puxando, né? Assim, tem uns enquadramentos nesse episódio que eu acho muito estranho. Tem principalmente dois closes no Korob lá que eu acho muito estranho. É verdade, eu reparei nisso. Vai passar por eles ainda, entendeu? É muito escroto, cara. Cara, isso é muito assim pra dar né? Exatamente, né? Assim, aí que tá. Eu acho legal que eles não ficam, assim, eles estão mais de saco cheio do que sentindo perigo. Exato. Assim, que aqui nós estamos fazendo essa palhaçada, entendeu? Assim, isso eu acho que ficou até legal. Eles não estão com medo, né? Lógico, pelo amor de Deus, né? Para isso, né? É aquela coisa, vem do que o episódio quer discutir. Puxa-se do subconsciente humano, aquilo que o humano teria temor. Então, mas é uma pergunta que eu fazer, Leandro. Isso pra mim é uma coisa meio errada. Tu acha que no nosso subconsciente esse é o nosso medo? Acho que esse seria o nosso medo, tipo assim, mais aparente, a coisa mais superficial. O nosso medo, o nosso subconsciente são outras coisas. Isso aí é uma assim, eu poderia racionalizar que isso aí é uma leitura que a Sylvie e o Kolob estão fazendo rasteira do que eles teriam medo. Por exemplo, se fizer uma leitura do subconsciente, coisa mais profunda que tu tem medo é gato preto e bruxo. Entendeu? Assim, seria um negócio muito mais tenso, né? Sabe o que mais me dá medo, Leandro? Só abrindo um parênteses aqui, é interessante que acho que eu não sei se é nessa cena, mas é em algum momento que o Durhan tá segurando o phaser, vai dar pra ver que ele não tem uma ponta de um dedo. Que é aquele dedo, essa ponta de dedo que ele perdeu no dia D. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial, ele participou da invasão da Normandia, ele se feriu a mão lá, né? O Durhan. O Durhan. Ele sempre teve a manha de conseguir ocultar o dedo. Mas tem uma das cenas aqui que vai ser visível que ele não tem metade de um dos dedos. Olha lá, tá pra ver, não é o último ali?
Pera aí, deixa eu só mostrar um plano americano dele segurando o phaser. Acho que não. Pode ser passado, mas eu não tô conseguindo ver direito, né? Mas em algum momento. Ô, Lembrations, Bagarations, o que eu ia falar? Sabe o que mais me dá medo, cara? Se eles fossem me botar aí, eu estaria no escuro e ia aparecer Wagner Mancini na minha frente. Então, entendeu? Assim, você teria que imaginar que uns caras com as capacidades super duper do Kolob e da Silvia aí conseguiria fazer uma leitura mais precisa do que realmente te dá medo, né? Não dessa história da carochinha aí que os caras colocaram, mas tudo bem. Entendeu? Porque é muito bizarro. Quer dizer, é só um dos milhões de furos, né? Cara, eu acho maravilhosa essa chave gigante do cara. O cara vai tirando a trava de tudo aí, né? O tamanho da chave do troço, né? Cara, porque, assim, até o fim. A Silvia tem os dois, o Sulu e o Scott, sob controle, mas não mostra em momento nenhum como é que ele obteve esse controle, né? Não, isso que eu ia dizer. Não explica. Termina o episódio e não explica, né? Não, assim, os caras eles têm capacidade de teleporte dos caras e só é usado nesse momento. Não, é usado no final do episódio também. Lembra? Em que parte? No que o Kirk e a Sylvia são teleportados. Ah, tá. Cara, e uma coisa, uma anedota triste é que esse ator morreu um pouco depois, né? Foi, ele morreu num acidente de carro coisa de um mês depois da exibição do episódio. Novembro, né? Da filmagem. Coisa meio bizarra, né? Assim, e ele era um cara que trabalhava bastante ali em Hollywood, fazendo. Embora ele sofria de typecast, né? Ele acabava sendo colocado sempre para fazer vilão ou maluco. Mas ele era bem requisitado aí, como é que ele chama? Tio Marcuse. Teve alguma questão na produção, assim, os atores ficaram sabendo, sabe alguma coisa disso? Deve ter se comentado, né? Mas aí já era bem depois de terem filmado o episódio, né? Deve ter sido durante a filmagem de 15 episódios pra frente, né? Que eles devem ter ficado sabendo. Mas triste. A gente chegou a comentar, eu devo que comentei 3 vezes. Eu já comentei isso 3 vezes, mas a gente chegou a debater o lance do primeiro episódio da temporada? Sim, já falamos, entendeu? Assim, eles estavam voltando, né, do hiato. E foi um hiato que, assim, que se estabeleceu, acho que de maneira mais firme, que o núcleo principal do elenco era o que a gente considera agora por... Qual é o elenco da série original? Já incluindo o Walter Koenig e a Nichelle Nichols passou a ter contrato. Antes ela não era sob contrato, ela passou a ter contrato. Foi entre a primeira e a segunda temporada aquele negócio lá de que ela estava pensando em sair da série. E aí ela encontrou o Luther King. O Martin Luther King e o Luther falou, não, você tem que ficar na série, porque, pô, você é uma atriz negra de prestígio e dá um puto exemplo para a comunidade, mostra que a gente vai chegar a uma igualdade legal e tal. Então, assim, foi durante isso aí, entendeu? Então, assim, meio que... Eles tiveram férias ali, a gente até comentou isso no último episódio da temporada, né, que eles tiveram férias ali, né? Sim, entendeu? Houve renegociações de salário, né? O Nimoy deu uma boa negociada, o Nimoy, né? Ele tinha, acho que, $1.300, $1.400 por episódio de salário. Passou a ter 2 e pouco. Mas isso porque o agente dele pediu 9, entendeu? Assim, um negócio ridículo, entendeu? E ele falou, não, pô, vocês estão querendo não estão querendo se esculachar com a gente também, né? Aí conversa vai, conversa vem, ficou por 2 e pouco. Exato, antes que eles até contrataram aquele ator, né, pra substituir ele. Na negociação os caras colocaram, falaram assim, não, maneira um pouco aí também, porque se é bom, mas também se não é. Esse figurino dele com esse olho de Horus no meio, muito bizarro. Não, os caras foram lá no negócio dos figurinistas da Desilu e pegaram lá todas as tralhas que tinha, né, colocaram aí pra ele. É muito ridículo mesmo. Essa barbicha aí no... A gente tá num ponto do episódio, né, esse segundo ato aí, o grupo avançado querendo descobrir qual é que é a do antagonista. Sempre tem algum momento como esse, né? É um momento semelhante, eu acho que até, por exemplo, a Square of Goats. Exato, é a mesma bosta os 2 episódios. Do antagonista fazer aí um banquetão pra jogar um charme
do grupo avançado. É. Aí Na ele verdade, pega é essas um quinquilharias, conceito muito repetido, né? essas quinquilharias aí pra... Vocês não querem comer, então vocês querem ficar ricos? Tó, Cara, uma coisa meio agonia, quinquilharias. os caras não vão explicar por que o Scott ficou malucão. Ele simplesmente ficou assim, sob controle dos caras, entendeu? O McCoy mais pra frente vai ficar também, né? Mas eles não colocam o Spock nem o... Sabe o que é interessante? Que o Sul aparece um monte de episódio e não tem nenhuma fala. Assim, ele meio que... Agora ele meio que dá uma desaparecida nesse momento, né? Só tá aparecendo um duro ali atrás. É uma coisa de doido, cara. Uma coisa que não dá pra entender. Como o cara faz um episódio desse. Uma coisa interessante da gente comentar nesse episódio, meu caro Leandrations, Magalations, é que o Kirk, cara, ele faz umas expressões, o Shatner faz umas expressões que são muito bizarras. Naquele beijo a Sylvie, cara, ele faz uma cara de demônio. Eu acho que assim, nesse ponto em particular, assim, ele tava mais... Assim, o momento garanhão do Kirk nesse episódio, eu acho que ele usou mais de maneira bem tática mesmo. Ele não estava realmente com interesse nenhum nela. Entendeu? Ele quis realmente utilizar o negócio de maneira tática para manipulá-la. Uhum. Por isso que eu acho que, então, assim, um certo desvio no jeito que ele interage com ela, né? Nas próximas cenas, depois que ela aparecer aí. Acho que é justificável por esse ângulo. Não, sim, até uma coisa, isso não me incomoda. Isso não me incomoda nem um pouco no episódio, assim, o romance, entre aspas, né, do Kirk com a... Como é que é? Silvia. Cara, acho que não é a Silvia. A Juliette Bauer que faz. Acho que a primeira aparição dela no episódio é aí. Né? Olha lá, assim, ó, cheguei aqui pra vocês. Acho que enchi o saco de ser gato, agora você é mulher. Achei que você ia fazer uma piada com o lance do gato. Capitão Kirk, muito prazer. O Kirk tá muito gordinho nessa fase, cara. É uma coisa impressionante. Então, chegamos, falta 27 episódios, o episódio já acabou, cara. Porque agora vai ficar meio que nisso, né? Entendeu? Assim, inclusive, aí ela passa a tomar a rédea do negócio, né? Porque ela acha o Korob muito mole. Fala assim, não, você não tá sabendo aproveitar a chance que a gente tem aqui. Cara, tu não acha muito estranho o lance do voodoo? O voodoo é que tá, né? É um elemento que acaba combinando com o lance aí que eles quiseram passar, porque o episódio tá perdendo isso cada vez mais. Cada vez mais vai ficar sendo... não é mais negócio macabro de Dia das Bruxas, e é mais uma situação de que uma espécie, além da nossa compreensão, quer nos estudar. E a gente vai virar o jogo aqui. Vai ficar sendo isso, episódio. Então essa questão do modelinho aí do voodoo dá uma salpicada de novo no sobrenatural aí. Esse modelinho aí, eles fizeram especificamente para esse episódio, né? Uhum. E depois, ele estar envolto em resina mais para frente foi ideia da DC Fontana para estabelecer que a nave estaria incapaz de poder ajudar ele, incapaz de poder descer mais gente para procurar eles e por aí tudo, né? Esse modelinho acabou sendo doado para o Smithsonian. Tá em alguma exibição lá do Smithsonian. O modelinho envolto em resina. Eles filmaram primeiro sem, depois com. Não, tem um chaveiro baseado nisso. Aquele chaveirinho que é aqueles bloquinhos de acrílico com laser cortado dentro, né? Que faz um formatinho interno. Eu tenho um chaveiro desse. Sei. Cara, você é muito... Não tem explicação científica nenhuma pra uma merda dessa, velho. Não tem, entendeu? Assim, é o poder dos caras. Não explica como de que maneira, de que forma, nada. Simplesmente acontece. Eu gosto do suador dos caras, velho. Não, os caras borrifaram aí água na cara de todo mundo aí, né? Pra fazer que eu sempre considerei que, assim, o voodoo faz com que a temperatura interna da nave aumente. Mas danifica o casco?
Ou é só a temperatura interna da nave que tá aumentando, né? Não fica claro. Porque poderia estar aumentando a temperatura externa do casco, mas internamente tá ok, né? Que eles precisavam mostrar visualmente alguma coisa, né? Só falar que a temperatura externa do casco está aumentando não ia ser dramaticamente... Não ia ser um drama visualmente interessante, vai. Sim, mas é que é muito surreal pra pensar. A mulher vai botando foguinho ali, tipo assim... nada para em pé. Essa é a questão, entendeu? Dá isso aqui, vai. Chega dessa palhaçada. O que ele coloca com cuidado, né? Na mesa. Claro, né? Você dá uma porrada, o troço mata 30 dele na nave. Mas olha a cara dele, entendeu? Tipo assim, puta, que situação. Porque assim, eles estão com a cara, tipo assim, não é de medo, né? É de que situação, né? Ele falou assim, mais uma dessas, né? O que a gente fez pra merecer um inferno desse? Meu saco, viu? Esse cabelo do Chekhov é tão ridículo. Mano, essas primeiras perucas que os caras meteram no Chekhov não estavam ornando, né? Mas tudo bem. Ele não se incomodou, né? Ele falou assim, não, meu cabelo tava meio ralo mesmo, eu até achei legal. Nesse início da segunda temporada, o Takei tava meio com medo que o Chekhov eclipsasse o papel dele, né? E foi bem que aconteceu, né? Ele sentiu que muita coisa que o Sulu faria foi passada pro Chekhov. Mas ao longo dos episódios ele começou a ver assim, que não era tanto caso, entendeu? Ele era um pouco mais de paranoia dele do que... Olha lá, essa tomada do Korob aí. Tem duas dessas no episódio. É um close que eu não consigo entender por que o Presley fez isso, entendeu? É muito na cara do cara, entendeu? E aí corta de novo Cara, eu imagino que foi um troço pra ficar meio creepy, assim, sabe, Leandro? Mas funcionou mal. Assim, porque, ó, isso é uma coisa. Esse outro close do McCoy é outra. Mas o close, o cara tá quase na lente. E o fundo tá totalmente desfocado. Exato, é muito ruim, cara. Meu Deus. Tem que ser muito retardado pra ter uma ideia dessa, bicho. Cara do Kirk. E assim, é uma coisa que eu não tinha pensado a primeira vez que eu vi no episódio, tu fez uma observação muito correta. A reação deles não é de medo, tipo assim, puta merda, eu podia estar dormindo, entendeu? Assim, eles não estão com um senso de temor, eles estão com um senso de, não é possível também, né? Olha lá, agora o Chekhov falando assim, que história é essa que tá acontecendo aqui? A gente tá envolto num troço que não dá pra... É a primeira atuação do Walter Koenig, né, em produção. Filme em ordem de produção foi, né? Então você vê que ele tem bastante destaque, né? Nessa primeira participação. Sim, porque na época foi o primeiro episódio. Apareceu de novo, né? E na verdade não foi um episódio que demorou a ser exibido por conta de produção, né? Porque ele foi feito sob medida pro Halloween, né? Sim, eles estavam meio que visualizando ali uma janela para o Halloween, já que a temporada voltava em setembro, né? Caindo para outubro. Então seria um momento apropriado para isso. Esse cenário aí, Leandro, é do Dia das Bruxas? É do Dia das Bruxas, é dos Car of Gotos? Acho que tem elementos dele, né? Mas não é a sala não é a mesma. Não é. Mas acho que deve ter um mobiliário compartilhado entre um e outro. Né? Mas assim, mas você vê que assim, tem bastante. Em questão de cenário, até que tem uma variação de cenário razoável, né? Tem corredor do castelo. Estourou o orçamento, né? Calabouço, tem esse salão aí. Estourou. Sendo que os orçamentos da segunda temporada eram menores. Acho que era, ao invés de $695 mil, era 185, alguma coisa assim. E de cara os caras já estouraram. Mais de 200 custou essa trombada aí. Esse episódio maravilhoso, né? Entendeu? E era uma situação que, assim, a Desilu tava gastando muito dinheiro com Missão Impossível e com Star Trek, né? Isso que começou a fazer uma sangria no estúdio que levou ela a ser comprada pela Paramount. Assim, as séries eram rentáveis, mas eram caras de produção. Porque eles não ficavam só com... Eles ganhavam muita grana, não era só o orçamento, né, que eles ficavam. Como assim? A NBC comprava a série deles, né? Não era só o orçamento. A NBC falava assim, a gente vai querer uma encomenda de 16 episódios, e aí um pouco mais pra frente a gente pega mais 10 e assim vai.
Não, mas tipo assim, eles compravam esses episódios por valor X mais o orçamento, né? Sim. Não era Então, só assim, o então valor do eles orçamento. tinham que realmente procurar manter dentro de um. Não, eu tô dando exemplo. Eles davam um orçamento que era X mais Y, que era o valor da compra, né? Sim. E aí, se estourasse o orçamento, eles tinham que tirar do próprio bolso, né? Eles tinham que fazer do próprio bolso, exatamente. E, Então o déficit da primeira temporada foi acumulando. Deu quase um episódio inteiro de déficit. Deu quase $200 mil de déficit. Não vou lembrar agora, não. eles lucraram com a primeira temporada? Assim, de cara, não. Por causa do custo alto, foi a pré-produção. É claro que, assim, se você for considerar o quanto Star Trek foi rentável ao longo do tempo, isso Não, digo, pra Desilu. Pra Desilu logo de cara, não. Então a Desilu só perdeu com o Star Trek. Não, de cara, não. Assim, ao longo do prazo, de cara, sim, quero dizer. Ao longo prazo, não. Né? Você considerar Assim, quem virou Paramount, mas quem virou Paramount, né? Já era Paramount, né? Star Trek nunca mudou de empresa, assim, exemplo de Star Wars, né? Isso é uma coisa interessante. Foi comprar. A propriedade era da Desilu, né? Foi comprada pela Mas uma Paramount. pergunta, Leandro. A Disney, por exemplo, ela não vai comprar a Paramount. Você vai saber, né? Todos a gente tá comprando. Mas ela poderia, por exemplo, comprar Star Trek. Eu acho que a venda de uma franquia individual, assim, acho que é raro, né? Acontecer entre empresas. Assim, acho que seria legalmente possível, mas nenhuma corporação faria um negócio desses, né? Falar assim, vou te vender uma das. Vai com a CBS, vai vender uma franquia de esporte, só a franquia. Acho que não rola, né? Mas tu gostaria de ver Star Trek na mão da Disney? Eu acho que nesse momento a Disney tá com muita coisa que, assim, não seria o ovo da casca mole da Disney, entendeu? Enquanto pra Havaiana com a CBS Uhum. Entendeu? Então a Havaiana com a CBS, apesar de não ser uma Disney, é o principal dos caras, entendeu? Os caras vão dar um tratamento legal. Lá na Disney vai ser o terceiro escalão dos caras, entendeu? Não fica bem. Uhum. Que tem Star Wars e Marvel que enche o prato, né? Fora as outras coisas próprias, entendeu? Pixar. Star Trek ia ser cocô do cavalo do bandido. Ó, nesse momento aí, a Silvia já tá querendo, botando a asinha de fora aí e falou assim, ela gostou das sensações. Que é aí que o episódio começa a se mostrar realmente, né? Fala assim, o que é o ponto do troço. O Korob aí começa a ficar assim, meu Deus do céu. E ela começa a tomar conta da casa, hein? Estourando é muito bizarro. Mole, mano. Olha lá outro close. Olha lá, cara, é muito ridículo, cara. É muito estranho. Eu reparei nisso. Entendeu? Não dá pra entender por que um close desses, né? Mas ok. Ó, é pra mostrar a atenção do cara? Tá bom, mas ficou estranho. É muito ridículo, cara. Meu Jesus. Oh, meu Deus do céu, eu não vou aguentar essa mulher de novo. Cara, o episódio ele é muito chato, tanto que não tem assunto, ó. Ele é muito chato. O segundo ato dele é ido e vindo só. Assim, nesse momento o Kirk vai começar a tentar controlar a situação, né? Mas vai acabar voltando ao momento de que assim, eles vão lá pro calabouço de novo. Aí vai ser o Korob que vai dar um jeito lá de soltar os malucos, entendeu? Então ele fica meio com um pouco de rodando em círculo nesse momento. Agora o Kirk usando a very boa pra ser cowboy. Claro, né? Usando seu charme. Quem resiste ao charme de James T. Kirk, meu cardano? É um charme. É que não tem tradução em português. Não tem uma palavra equivalente em português para weaponized, né? O que é? É algo que é transformado em arma, né? Algo que não é arma, transformado em arma. Charme militarizado, vai. Não tem quem não resista ao charme de James Kirk. James Kirk é o Luiz Miguel do futuro. Lá, e aí ela tá querendo realmente isso, né? Acho que ela percebeu que o rei da cocada preta aí é ele, né, meu? Assim, esse aí mesmo que eu quero para sensações. Aí o outro aí vai bisbilhotar já, né? Já fica só de butuca. Meu. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui.
O Kirk já falou assim, bom, já que é assim, né? As coisas que eu não faço pela federação, né? O que eu não faço por um trabalho, né? Então. Existe também uma tensão sexual, né? Sim, nesse momento é isso que eles quiseram passar, né? Porque se é isso que eles querem discutir, então uma das coisas naturais que ela ia anseiar seria por esse tipo de sensação, né? Exato. Nesse Isso momento tá no ar, né? Isso falou tá no ar, né? Tá, exatamente. As expressões dela, cara, é tudo muito ruim nesse episódio. E o cara só fica encarando ali atrás, né? E aí ela coloca na mesa, né? Fala assim, nós somos mais uma dessas espécies super fodas. Vocês encontrarem várias... Vocês têm a honra de encontrar. Como é que você ousa não querer se submeter ao que eu tô te oferecendo, entendeu? O que é o charme do cidadão, né? Fala assim, vem cá, vamos conversar um pouquinho mais. Você acha que se envelheceu mal, Leandro? Eu acho que ele envelheceu mal no sentido de que, assim, esse tema que eles quiseram passar na primeira metade do episódio, de Dia das Bruxas, ficou muito especial de Dia das Bruxas do Peanuts, né? E a segunda metade fica nessa discussãozinha aí que mas eu acho que seria... Tu acha que seria normal? né? Tu acha que eles fariam isso, por exemplo, com Pike, Strange Roads, coisas desse tipo? Eu acho que, assim, é que aí que tá, né? Depende muito de como eles vão querer usar a quantidade de episódios que eles têm, né? Mas é capaz de não tô dizendo isso, tô dizendo especificamente uma coisa desse tipo. Poderia. A ação que o Kirk tá tendo agora. Poderia, assim, seria a cara, se eles querem dar uma cara de série original pra Strange Worlds, uma situação semelhante não seria uma má ideia, só que tem que ser bem escrita, né? Não essa coisa aí, né? Não tenho certeza, Leandro. Vendo da sala de roteiros de Discovery, não tenho certeza de nada. Vamos ver, né? Vamos aguardar. Quer dizer, quando esse episódio for ao ar, já tá Exato, quer dizer... Worlds, né? A gente já sabe ou não sabe, né? O que tu achou do último episódio de Strange Worlds? Me conta, Leandro. Um negócio fantástico. É uma coisa assim, parece que a gente tá no céu quando a gente tá assistindo o episódio, né? Exatamente. Aquilo que a gente pediu pra Deus. É o Nirvana Tracker. Olha lá, e o Kirk já fala assim, conta pra mim aqui como é que funciona o lance aqui, vai. Isso é uma coisa interessante, né? Ele tá se esfregando nela aí pra descobrir mais sobre como é que funciona. O cajado do Korob, aparentemente, é um negócio que controla tudo aí, mas ela não teria o dela? Eu sempre entendi que o pingente dela seria o equivalente dela, desse troço. Não, é que o troço é o que eles usam pra viajar, não é? É o que eles usam pra tudo. É só um? É só um. Só um? Só um, eu entendi. Porque ela fica toda hora segurando esse pingente dela, mas... Aqui olha a cara de demônio do Kirk. Olha, faz umas caras muito bizarras. Olha o cara mais ridículo. Olha lá. Coisa mais ridícula. Agora vem aí os controlados dela pra levar o Kirk embora de novo. Então, não terminamos aqui não, viu? Eu vou voltar ainda. Sua doida. Acabar com a raça aqui, viu? Cara, aí mais uma vez assim, aí voltamos pra Enterprise, porque tem que ficar mostrando a Enterprise de tempos em tempos, né? E aí eles... É legal, essa cena agora em particular eu achei legal, porque mostra que a Enterprise estava conseguindo resolver o problema dela estar em volta desse campo de força dos caras. Isso é bacana, Isso eu achei legal. Assim, ou seja, os caras não... Apesar de tá todo mundo principal lá embaixo, eles não são os inúteis. Os caras ficaram tentando achar um jeito de se livrar. Eles iriam eventualmente conseguir, que nem o Korob vai falar aí pros caras agora. Entendeu? Isso eu achei legal. Ele até fala que eventualmente eles conseguir, né? Ele mesmo fala. Ele fala assim, o modelo. O galo de vocês, vai. Cara, essa roupa do cara é tão ridícula, cara.
Eles pegaram. Isso aí é o troço de Return of the Archons, né? Essa merda aí. O que? Né? Esse cenário. O cenário do calabouço tá bem parecido, né? Não é uma informação. Uhum. É a terceira vez que ele aparece, a segunda vez em Errand of Mercy. Sempre que você precisa. As colunas você vê que é tudo igual, né? Acho que eles colocaram as correntinhas na parede, né? Eu não lembro de mas isso aí é uma coisa ridiculamente barata. Não, isso é banal, né? Olha lá, agora o cara tá de saco cheio da Sylvia. Ele falou assim, ó. Sabe de uma coisa? Livrar vocês daqui, vai. Grande abraço. Que é a varinha ali, não é? É. Cara, esse episódio não tem nada, velho. Coisa que tu pega e tipo assim. Agora vai ter esse monte de cena com o gato, né? E eles queriam fazer um negócio mais elaborado, mas não tava rolando, né? Cara, tu pega, por exemplo, o Alternative Factor, tá? Ele é muito ruim. Mas os primeiros 8, 9 últimos episódios, eles são bons. Cara, esse aqui não tem nada. Uma coisa que a gente vai ver, mas uma coisa que esse episódio acontece, ele termina de repente. Não tem ele acaba, entendeu? Ele simplesmente para. Entendeu? Uma hora que o Kirk quebra o troço dos caras lá, some tudo e acaba. Não, ele bate um papo ali com o Scott, morre a galerinha lá, os dois. Tá, né? É a tag cena do episódio. É a conversinha após resolver confusão, só que é no planeta. Eu acho que é um fim lastimável. Olha lá, agora esse monte de cena aí com o gato que... Só com a sombra do gato, né? Porque o gato não tava colaborando muito com eles, né? Não tava? Não. Cara, é tudo tão lastimável nesse episódio. Meu Deus. Um troço não anda, velho. Nada anda nessa merda, entendeu? Porque agora eles vão ficar se debatendo aí pra fugir da Sylvia até o momento que eles resolvem encontrar com a Sylvia. Cara, esse episódio já é muito creepy. Aí ficou lembrando agora que o ator morreu, velho. Ficou mais creepy ainda. Tudo é tudo, entendeu? É tudo, entendeu? Agora eles voltam aí pro calabouço. Cara, é muito calabouço North the Ark. Os caras não tinham nem vergonha. Cara, só fazer um parênteses. O pessoal que tá ouvindo aí parece um gato, Alberto. Deve pensar que a gente odeia essa classe. Não é esse caso, né? Obviamente, tá vendo? Não, na série clássica é a proverbial pizza. Entendeu? Mesmo quando é ruim, é ótimo. Não, a gente ama mas, isso. Assim, mas é um negócio que assim, você não pode simplesmente considerar que assim, é notório que esse episódio tem as suas falhas. E, gente, assim, até a gente que, tipo assim, a gente tá falando aqui que o episódio é insuportável. O episódio é insuportável, mas mesmo assim te ama, né? Mas eu acho, por exemplo, que quando tem... Nossa, a porta cai do maluco aí, não? E o gato gigante, né? Assim, eu acho, por exemplo, episódios muito ruins das demais séries, eu acho que são simplesmente episódios ruins. Episódios ruins da série original têm charme próprio. Entendeu? Não, mas tem os episódios ruins das outras séries que tem a graça, tipo assim, o Threshold, não? Não, mas que Threshold, ele foi memizado pelo fandom e tira a graça daí, é que nem Nemesis. Entendeu? Uhum. Então é uma maneira diferente de ser ruim. Eu acho ótimo o Spock falando assim, vamos trabalhar aí, vai. Olha, dá pra ver muito essa plataforma, o buraco que é a plataforma. Olha o porretado que o maconha dá. Agora tem que ter o... E até agora não explicaram o que aconteceu no episódio, né? Porque, senão não dá, né? E até agora não explicaram o que aconteceu na mente dos caras, né? Não, é simplesmente parar. Quando ele quebrar o troço lá, também acaba. O Kirk tem um abraço depois aí, o Sulu aí... Agora é Kung Fu contra Kirk Fu. Quem é que vai vencer? Cara, é muito ruim, velho. Meu Deus. Pega leão no Scott aí, pô. Cara, o Kirk dá um golpe, ele dá um Kirk Fu no McCoy, que é novo ali. Vamos esperar. Na hora que o McCoy acorda ali, que é maravilhoso. Olha lá. Pá! Olha ali. Vai pra lá você também, vai. Vê, pelo pé, entendeu? Olha agora, olha o golpe que ele dá na marretada do cara. Olha lá. Exato. O cara sabe o que faz, mano. Cara, por isso que o McCoy tá bêbado com a facilidade que ele cai. Desarmou uma desarmou e a outra apagou. Muito bom, velho, muito bom. Cara, o Spock tá com um ar muito comédiazinho nesse episódio, né?
Muito charadinha, né? Até ele já tava falando assim, meu, ele não merece essas coisas, né? Mais uma situação dessa, né? No começo ele faz uma piadinha com o poema, né? Diz que o poema é horrível. É. Olha lá, ele já tá achando graça na situação, entendeu? Ai, cara, que coisa... Cara, nem os personagens levam a sério o episódio, né? Embora assim, não foi uma filmagem intensa, né? Eles estavam assim, todo mundo até animado de voltar, né, a filmar Star Trek e tal, então o ânimo no set tava bom. Agora o Kirk pegou o cajado do maluco aí vai resolver essa história de uma vez por todas. Ele não sabia conjurar o feitiço aí ali. Mete uma vem vara cá, quedável do Harry Potter que tá resolvido. Nossa, ó, eu que mando nessa bodega. Agora eu toda sou aqui. o bruxo Mor. É. Ó, mulher, se caga, ó. Sem a varinha. Isso não é nada. Agora, de novo, ó, que eles vão meter o teletransporte, ó. Ó, espera aí. Olha lá, o que é ardiloso, Leandro. Se liga. Ó, cuidado aí, Jim. Olha aí, agora vai vir. Ela não tá gostando nada do Spock aí, então deixa eu ficar mais... Ó, falei, ó, aquele zoom de novo, ó. Te falei, tu não acreditou em mim, né? Tu desconfiou da minha palavra. É verdade. Você tá ligeiro no episódio aí. Nunca tá desconfiei. Elevado ao especialista de Catspal do Trek Brasil. Agora tudo Catspal vou ser eu. É. Que tal a gente fazer um podcast só de Catspal? Exatamente, a gente faz cena por cena, né? Não, toda semana a gente revisita o episódio, não? É. Agora, então, esse é o ponto aí. Eles têm uma discussão sobre o que é aquela... O que ela quer, o que ela pode, o que ela... Tudo. E o Kirk simplesmente estoura o troço e acaba o episódio. Eu acho que ele se escreveu... O Robert Bloch se escreveu num canto aí... Bom, agora tem que acabar o episódio. Né? A DC Fontana colaborou bastante com o episódio, mas ela não quis o nome dela no crédito. Ela falou pro Disney Kun. O Disney Kun falou, não, põe aí, você escreveu pra caramba. Não. Melhor não. Melhor não sujar o nome, né? Olha lá. Só agora voltaram só para as pedras de vapor. Eles não explicam nada, né, ô Leandrão? Assim, a gente tem que assumir que assim, a fonte de absolutamente tudo era o treco. Ah, mas o treco era extremamente frágil. Uma marretada arrebenta. Ai, cara. Não explicam bosta. Agora, essas galinhas que os caras colocaram aí pra ser os bichos, mano... Eu não consigo entender o que os caras fizeram. Olha, eles morreram? Eles, são eles dois. Essas duas galinhas aí. Aí eles caem duro e morrem. Pronto, acabou. Fim de papo. Segue o baile. Mais um dia de trabalho na Frota Estelar. Exatamente. Entendeu? O Spock até fala, vamos fazer um primeiro contato honesto aí, né? Os caras, não, já tá virando fumaça aí o negócio já. Coisa mais a remasterização dá pra ver umas linhas ali, ó. Cara, é muito ridículo esses bonecos, mano. Pelo amor de Deus. Cara, que coisa mais triste esse final, velho. Então, Jackson morreu, os caras morreram, vamos embora pra nave. Ponto. Essa é a cena de tag do negócio. Não tem a cena na ponte pra todo mundo falando assim, vamos refletir sobre os eventos do dia. Liçãozinha moral. Enterprise sai de órbita aí do planeta, acabou fim de papo. Cara, que coisa mais deprimente esse episódio, meu Deus do céu. Eu acho que ele acaba muito de repente, entendeu? Assim, pra resolver o negócio, que quebra o troço, acabou, fim. Leandro, vamos falar... tem o quadro no nosso quadro. Qual o quadro? Vamos lá. Quadro. Como é que teria sido esse episódio na Kelvin Timeline? Melhor. Melhor. Não teria sido igual, teria sido melhor, né? Melhor. Assim, os dois malucos estão nesse planeta aí, é só a Enterprise chegar lá. Melhor nunca mais voltar desse planeta na história, Leandro. Enfim, gente, é divertido. Vai dizer que não é que enfim, é assim. Audiência, me desculpa de fazer vocês assistirem essa bosta desse episódio. Nos perdoe, a gente nunca mais na nossa vida. Se a gente fizer daqui a 30 anos, Leandro, uma reunião, sabe? A gente fizer uma reunião do Cyber Spock daqui a 30 anos, a gente analisando o episódio, tudo depois da velhice ou depois da adulteza. Esse a gente vai pular, cara. Nós nunca mais vamos assistir esse troço na nossa vida, entendeu? Porque assim, eu assisti 2 vezes aí já basta.
Já basta. Quando você tiver teus filhos, vai assistir. Vamos fazer a maratona da série original, você vai ver, né? Você vai Nós lembrar, vamos pular, 30 nós vamos pular anos esse. atrás, a gente gravou aqui o... Não, esse nós vamos pular porque não dá, cara, é muito ruim, é muito tosco. Mas fechou que quando daqui a 30 anos fizer a reunião do Série do Foco, nós vamos pular esse, fechado, Leandro? Tá bom, vai. Eu vou quebrar seu galho aqui também. Qual o próximo episódio, Leandrations? Então, o próximo episódio é iMud. iMud, não? É iMud, né? Isso aí. Convidados, teremos convidados aí, Mud. iMud merece. Muita graça, Milandro. Estaremos aqui de volta. Muita graça. Estaremos andando daqui a 14 dias com iMud. Aproveite aí, que vai ser um bom episódio depois dessa bosta que a gente acabou de assistir aqui. Comente nos comentários, nos siga nas redes sociais. Fiquem aí com Deus. Abraços.